Eu sou Benjamin, um escritor da Fatos Desconhecidos que conta histórias sobre o lado oculto da humanidade. Quando alguém fala o nome Cleópatra, quais imagens vêm à sua cabeça? Uma mulher poderosa, rica e bela com um magnífico império? Os seus romances com Júlio César e Marco Antônio? Ou a adoração do povo por ela? Mas existe muito mais por trás disso. Cleópatra não era somente uma figura mística e uma mulher sedutora. A rainha do Egito era extremamente ambiciosa e fazia de tudo para se manter no poder. Dependendo do ponto de vista, ela era até uma figura má. A história possui muitos pontos de vista. Para o seu inimigo, você é o errado, assim como para você, o errado é ele. E é essa versão de Cleópatra, vista pelo lado dos romanos e por partes de alguns pesquisadores, que você vai conhecer. A nossa história, obviamente, começa no Antigo Egito, a terra das grandes pirâmides e da Esfinge de Gizé. Esse foi um dos impérios mais importantes da humanidade e até hoje algumas de suas ideias e aspectos culturais estão presentes em várias culturas ao redor do mundo. Porém, um império tão grande, rico e poderoso era visto como alvo por outros impérios semelhantes. Isso fez com que, ao longo da história, os egípcios tivessem que lutar pela sua liberdade e autonomia. Por milhares de anos, eles conseguiram ser um reino autônomo, até a invasão de vários povos, como os persas. Os egípcios detestavam os seus conquistadores e esperavam que alguém tirasse os invasores de lá. A ajuda só veio no ano de 332 a.C. O macedônio Alexandre o Grande invadiu e conseguiu finalmente obter o domínio do Egito, sendo ele uma personalidade que o povo local apoiou, já que detestava os persas. Quando Alexandre morreu, a região do Egito foi parar nas mãos de um de seus generais, Ptolomeu I. E a partir daí, por aproximadamente 3 séculos, tivemos a dinastia dos descendentes desse general, conhecida como Dinastia Ptolomaica. Já a história de Cleópatra, VII, começa quando seu pai, Ptolomeu XII, morreu e deixou um reino para ela e um de seus irmãos, Ptolomeu XIII, no ano de 51 a.C. Como era comum naquela época, Cleópatra casou-se com seu irmão, de quem, desde o início, ela não gostava. Porém, ela era uma mulher muito inteligente e, de certa forma, calculista. Seu objetivo era conquistar o seu povo para obter poder. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que a rainha do Egito não era egípcia. Os Ptolomeus tinham origem grega. Por causa disso, eles só falavam a língua natal, o que provocava um certo desconforto com a população. Mas apesar disso, ela foi o primeiro comandante em 3 séculos a aprender a língua local. E não só isso. Cleópatra era uma mulher extremamente culta. Sabia ler, escrever, falava diversas línguas, sabia até de astronomia. Sem contar que tinha um talento nato para se aproximar das pessoas e usá-las em seu benefício próprio. Apesar de estar reinando com seu irmão, uma briga entre eles começou por causa dos assessores de Ptolomeu XIII e resultou na expulsão de Cleópatra do trono. Ela e sua irmã, Arsínoe IV, tiveram que fugir para a região onde hoje é a Síria. Isso deixou a rainha do Egito enfurecida. Ela jurou vingança ao irmão. E acredite, ser o inimigo dela não era uma coisa muito legal, não. Ao mesmo tempo que isso acontecia, uma nova força arrasadora estava surgindo, o Império Romano. A cada dia que passava, Roma ficava mais forte e desafiava todas as potências ao seu redor. O Egito era importante para o Império Romano porque era um dos principais fornecedores de cereais, como o trigo. Então, tudo o que acontecia por lá era de interesse de Roma. Cleópatra logo percebeu isso e, enquanto estava na Síria, juntando uma tropa de mercenários para retomar o trono, ela decidiu ir atrás do único lugar ao qual ela poderia recorrer. E foi aí que sua história se encontrou com a de Júlio César.
o líder romano da época. A rainha do Egito conseguiu marcar um encontro com ele, com a premissa de que iria presenteá-lo. Porém, como dissemos, Cleópatra sabia como usar as pessoas, e nada melhor do que seduzir um homem mais poderoso de Roma. Acontece que o presente prometido por ela, a César, não era qualquer coisa. Era ela mesma. Na hora do encontro, seus servos chegaram com um tapete enrolado e, quando terminaram de desenrolá-lo, lá estava ela. Isso surpreendeu César e fez com que ele tornasse um amante de Cleópatra. Com isso, ele havia ganhado um poder impressionante. Como Roma era bastante poderosa e influente, César ordenou que Cleópatra assumisse o trono ao lado de seu irmão. Só que isso não foi aceito e uma guerra pelo poder começou. E se isso não bastasse, a irmã de Cleópatra também decidiu que o trono deveria ser dela. Então Cleópatra, com o apoio do Império Romano, tomou à força o poder no Egito e derrotou os seus dois irmãos. Segundo alguns historiadores, ela havia mandado matar o seu irmão afogado no Rio Nilo. Outras fontes apontam que ele teria se afogado durante uma fuga. Qualquer que tenha sido o destino de Ptolomeu XIII, o fato é o de que ele já não era mais um problema, e Arsínoe foi exilada em Éfeso, onde hoje é a Turquia. Cleópatra precisou se casar com seu outro irmão, Ptolomeu XIV, que na época tinha 12 anos, contra os 22 da irmã. Tudo isso para que, de forma oficial, ela pudesse ser coroada rainha do Egito. Ela aceitou e voltou a ser a rainha do Egito. E mais, agora o seu império era protegido por Roma graças a Júlio César. Se isso não bastasse, Cleópatra deu à luz a um filho de César chamado Ptolomeu XV Cesarião. E no ano de 46 a.C., César convidou Cleópatra para morar em Roma junto com Ptolomeu XIV. Os planos de Cleópatra de usurpar o poder do Império Romano e conquistar o Mediterrâneo estavam entrando nos eixos. O objetivo dela era conquistar as terras em volta do mar Mediterrâneo inteiro. Cleópatra tinha uma alma de conquistadora. Seu parente distante foi Ptolomeu, um grande general, e isso, de alguma maneira, estava nela. Só que Ptolomeu tinha um grande exército em suas mãos. Cleópatra, não. Em março de 44 a.C., Júlio César foi assassinado pelo Senado romano, inclusive sendo traído por Brutus, de onde surgiu aquela célebre frase que todo mundo conhece: "Até tu, Brutus." Quase que ao mesmo tempo, Cleópatra se viu obrigada a mudar seus planos e Ptolomeu XIV estava no meio do caminho. Então, para se livrar do irmão, ela o matou envenenado, se tornando a única pessoa a governar o Egito. Uma confusão generalizada se instaurou em Roma depois que César morreu e, após muito sangue derramado, 3 novos líderes surgiram em Roma. Um deles era Marco Antônio. Só que, além de poderosa, a rainha do Egito era uma mulher muito ambiciosa e que não se importava em fazer o que fosse preciso para conquistar o que queria. César tinha morrido, mas os seus planos não haviam acabado. Marco Antônio era o próximo alvo da rainha. Não demorou muito e ele caiu nas graças dela. No ano de 42 a.C., os dois passaram uns meses juntos e Cleópatra engravidou dele pela primeira vez. Com o passar do tempo, eles foram ficando cada vez mais próximos e se casaram no Egito, mesmo com Marco Antônio já tendo uma esposa em Roma. Isso irritou parte dos romanos e deu força a um homem chamado Otaviano, com o qual Marco Antônio dividia o poder. Então, os planos de Cleópatra de ter o mar Mediterrâneo sob seu controle estavam indo de vento em popa, já que algumas províncias romanas iam ser transferidas para o controle dos seus filhos. Durante esse tempo, ela também ordenou a execução de sua irmã, que estava isolada em Éfeso, a fim de não ter nenhuma reviravolta inesperada. Os territórios continuavam a ser passados ao Egito e Roma estava ficando no prejuízo com toda essa situação. O Senado romano ficou revoltado com tudo o que estava acontecendo
e decidiu tornar Marco Antônio e Cleópatra inimigos do Estado, juntamente com o poder de Otaviano, rival de Marco Antônio. Parte dos soldados romanos ainda eram fiéis a Marco Antônio e uma guerra foi travada. Porém, Otaviano venceu as batalhas mais importantes, o que deixou o amante de Cleópatra encurralado no ano 30 a.C. Acreditando que seu amor havia se matado, Marco Antônio decidiu se matar com uma espada. Ao saber das notícias, cercada e sem nenhum outro plano à vista, a rainha do Egito viu tudo o que construiu ruir. Para não ser capturada e servir como troféu de Otaviano, Cleópatra decidiu se matar aos 39 anos de idade. Só que a morte dela é outro aspecto bastante debatido. A história mais comum é que ela teria se matado com picadas de cobra. Contudo, novas pesquisas apontam que, na verdade, a rainha do Egito retirou o veneno de uma serpente e injetou nela por meio de uma espécie de alfinete. O importante é que, mesmo com a sua morte, Cleópatra não foi esquecida. Ela sempre fará parte da história como uma das figuras mais importantes que pisaram em nosso planeta. Não à toa costuma ser representada em filmes e várias histórias que envolvem o Egito. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.